Olá, muito bom dia a você que está conosco, conectado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Um mercado que ainda não tem uma tendência definida, o que a gente percebeu é que houve um ânimo generalizado aí com as novas notícias da exportação, que podem incentivar aí a melhora das exportações, o crescimento das exportações aqui no Brasil. Esses números das exportações já vêm sendo melhores do que quando a gente compara com o ano passado, pelo menos em volume. A gente, enfim, tem que entender um pouquinho como está sendo feito esse pagamento da carne brasileira no mercado internacional, mas tem um mercado interno que ainda não chegou com tudo, que ainda não apareceu e no momento de aumento de oferta, isso acaba tirando aí o suporte dos preços. A gente vai conversar com o meu amigo César de Castro Alves, consultor do agronegócio lá do Itaú BBA. O César está de olho em todos esses fatores aí e vai nos ajudar a entender de que forma esses fatores têm evoluído e qual o caminho que eles devem seguir daqui para frente. Seja bem-vindo, viu, César? Obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço para você. Quero começar te perguntando justamente desse cenário, né? Tem hora que o mercado anima, tem hora que quando a gente olha para os números, essa animação não é plena, enfim, como é que a gente pode entender esse atual cenário do boi gordo e como é que a gente entende essa precificação da arroba nesse momento? Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui falar com vocês. Olha, eu acho que o mercado futuro do boi ele reagiu, né, nas últimas 2 semanas, especialmente. Foi uma alta que não conversou com o mercado físico e nem com a dinâmica de preço da carne, que estão para baixo. Tem a ver, eu acho que com essas notícias positivas da exportação, né, a habilitação de plantas para a Indonésia, reabilitação de algumas plantas que estavam fechadas para a China. Acho que o desenho de exportação ele é construtivo para esse ano, né? Nós somos otimistas aqui com a perspectiva de exportação tanto para a China quanto para outros mercados. Entretanto, a exportação hoje ela é muito menos rentável do que era um ano atrás, porque o preço caiu muito, né? O preço da carne, exportação em dólares, são mais de R$ 2.000 abaixo do pico que, se não me engano, foi em junho do ano passado. Isso faz diferença. Então, o boi ele veio caindo de lá para cá, mas a carne também, né? Então, esse é um ponto que, apesar desse otimismo que a gente tem para o ano, deve ser um negócio de spreads menores. Agora, o que a gente observa no mercado físico é uma época que o pecuarista consegue arbitrar melhor as vendas, né? Não tem desespero, está chovendo muito bem em quase todo o Brasil, né? A exceção é só o Rio Grande do Sul, principalmente. Os pastos estão bons, tem capacidade de suporte e tem bastante gado, né? Esse é um fato, principalmente fêmeas que estão sendo mais descartadas desde o ano passado. E agora, até março, é a época que a gente faz toque e depois você tem os descartes. Deve ser um volume maior do que a gente viu no ano passado, por conta do preço do bezerro, que está mais baixo, não parou de cair ainda, né? Ele vai colocando pressão na margem da cria, então a gente espera um período mais ofertado de gado, em que pese, nessa época do ano, o produtor conseguir segurar um pouco. Então, acho que tem um descompasso aí entre uma leitura positiva, né, de médio e longo prazo para exportação. Isso é muito, muito bom, né, essa abertura para a Indonésia. Não é uma abertura, a gente já exporta, mas baixos volumes, mas pode ser um negócio muito melhor mais adiante, porque o consumo per capita lá ainda é muito baixo e é um país com grande potencial. Mas não é do dia para a noite, né, que a gente vai ver isso se transformar numa nova China, né, pelo menos em princípio, visto de hoje. Tá muito distante os volumes que cada um dos dois clientes externos aí absorvem. E então acho que é isso, tá? Tem uma melhora nos preços futuros, na curva futura andou, ela não, essa semana voltou um pouquinho, mas não tanto, e alguns contratos como o maio subiram ainda mais, né? Tá negociando ali próximo dos 292 para maio. Se a gente pensar que é um período de pico de safra, né, teórico, é um preço que parece interessante visto de hoje, e que pese o fato dele, mesmo assim, não está fechando as contas do confinamento, tá? É insuficiente, Alex, para trazer margem para o negócio e estimular o investimento no confinamento, o pecuarista fechar a boiada, porque a ração não barateou e o boi
cedeu bastante, né, desde o ano passado. Então tá, então vamos por partes e vamos entender primeiro essa questão das exportações. O anúncio das exportações e essa intenção da China comprar mais carne bovina trazida pelo próprio USDA, né? De uma maneira geral, do mercado em geral, e que pode cair no colo do Brasil, são fatores positivos e fizeram o mercado reagir. Ponto. O mercado reagiu, chegou nesses 290 acima que a gente está vendo hoje. No entanto, você está me falando que esse valor ainda não estimula confinamento. Qual que é o risco disso lá para frente, César? Porque, teoricamente, se não estimula, a gente está deixando de produzir aquele animal tipo exportação. Exato. Precisaria acontecer alguma coisa para trazer, né, essa margem projetada para mais próximo do azul, ou até mais do que azul, né, para estimular o negócio mesmo. Né? Não quer dizer que o confinamento vai parar de maneira alguma, ele segue uma lógica própria também, que não é só spread por conta de necessidade de aliviar pasto. Essa é uma época mais fraca, né, de confinamentos, mas tem operação que roda o ano todo. Então, hoje o estímulo ele é bem menor e se isso se mantiver, né, nos próximos meses, a tendência é a gente ter uma entre-safra um pouco mais menos ofertada de animais, né, lá no segundo semestre. Está longe, né, daqui, claro, muita coisa pode acontecer, mas se a gente não tiver um estímulo, a tendência é você ter uma bela moderação aí da oferta de animais de confinamento, né? Lembrando, Alex, que esse ano a gente vai ter mais oferta, não é por causa dos confinamentos, né? É o contrário, é por conta de mais fêmeas, né? A oferta de machos, ela não muda tanto, muda mais é a de fêmeas, e essa vem, tá? Não tem jeito, porque tem a ver com a pressão em cima da cria. Então, se esse cenário se mantiver, a gente tem um cenário mais firme para preços mais adiante, tá? A minha dúvida é se essas vacas não compensam essa questão e impede uma alta. É aí que eu queria entender. De repente, essa falta de animal de confinamento vai gerar uma distorção do ágio só? Ou seja, é só o animal de exportação que vai ganhar valorização e o animal para mercado interno perde essa força de acompanhar justamente por conta do excesso de fêmea, César? Podemos ver esse cenário? Podemos, sim. Eu acho que no meio do caminho aí, Alex, a gente pode ter eventualmente uma acomodação do boi magro também para trazer esse negócio, porque o confinador ele vai fazer essa conta, vai concluir que a operação está deixando aí mesmo com esse boi de 290, 100, 200 reais de prejuízo. Então, o que ele vai fazer é ofertar menos pelo boi magro, que vai estar aí no mercado, que está disponível, que está com pouco interesse de compra hoje, e aí o boi magro vai ter que ceder um pouco mais e traz isso para mais próximo da realidade. Tá? Esse é um caminho. Ou essa abertura do spread entre o animal de exportação, que pode eventualmente ficar mais escasso, e o mercado interno, que vai ter essa vacada aí de descarte com boa oferta esse ano e que não tem tanto ímpeto para subir, né? Imaginar que a gente vai ter mais oferta, um ano que a gente vai crescer o PIB aí talvez 1%, né? Não é nada animador, então teria que vir em algum momento aí, ou o boi magro cai um pouco mais para tornar o confinamento mais atrativo, ou a gente vai ter uma oferta um pouco menor desse tipo de animal, tá? E aí o ágio aumentaria, né, por esse animal. O problema é que a gente não está vendo isso hoje, né, César? Você mesmo ponderou aí pra gente que, apesar dos bons volumes exportados, o preço está muito abaixo do melhor momento do ano passado, né? Essa é a preocupação, né? Porque sob a ótica da indústria, também não tem um estímulo tão grande assim para fomentar a exportação. Claro, aqui são contratos feitos meses de antecedência, uma coisa não para, mas diminui o interesse em elevar preços do boi se o spread está menor. E a verdade é que o preço de exportação continua caindo, né? Esse mês, na parcial, aí, até a terceira semana, ele está caindo quase 2% em relação ao mês anterior. Isso significa mais de $2.000 por tonelada a menos do que a gente tinha no melhor momento do ano passado, ali no meio do ano. E faz com que o spread, a diferença do preço da carne de exportação para o boi de São Paulo, né, que é só uma referência,
seja aí da ordem de 3%, é bem curtinho. Então, o ano passado, nesse mesmo momento, era bem melhor. Não vou me lembrar qual era exatamente o número, mas era bem melhor que isso. Você tinha mais interesse da indústria em sustentar um boi um pouquinho mais caro para poder fazer esse negócio acontecer, né? Hoje tem um mercado interno fraco pela dinâmica da época do ano, a carne despencando literalmente e o boi ainda firme relativamente, né? Algumas praças está caindo um pouco, mas o indicador CPEA ontem foi 290, né? Não é um preço tão pressionado assim, né? A carne vem caindo mais ainda. Então, os spreads estão bem ruins, tá? Mercado interno e externo nesse momento. É um momento que está ruim para todo mundo, Alex. Eu acho que só para quem está comprando bezerro e está guardando esse animal, que tem pasto, vai recriar, aí sim faz sentido fazer a reposição e esperar o momento melhor. Mas mesmo o confinamento que tem o boi magro hoje mais barato do que o ano passado, a conta não está fechando, tá? A ração não alivia, né? Uhum. Deixa eu entender esse mercado interno, ô César. Você falou aí que é o pior momento aí de demanda e por questão sazonal a gente sabe, começo de ano, aquela coisa de conta para pagar, enfim, falta das escolas, né, pessoal de férias. Isso tende a mudar ou essa questão da economia patinando pode ser ainda um problema para o consumo interno ao longo de 2023? Tem várias coisas aí, né, Alex? Eu acho que sim, tende a melhorar agora, na virada de mês, pelo efeito volta das férias escolares, né? Passa esse mês de janeiro pesado aí de contas, a tendência é algum respiro para as proteínas em geral. Vale lembrar que caiu tudo, né? Carne suína despencou, frango despencou, o ovo caiu, que estava muito firme, né? Não tem excesso de produção, também caiu. Então, mês ruim para as carnes, proteínas animais em geral, tá? Isso não é estranho, é sim, quase sempre. Agora, a pecuária tem um elemento adicional de oferta, né? Você tem mais oferta, então não é só a demanda que enfraqueceu. Então, essa oferta maior que a gente tem nesse momento, ela vai continuar existindo em fevereiro, sei não se não aumenta, tá? Pela lógica dos descartes de fêmeas até março, que geralmente tem uma característica sazonal também. E o ano, né, como um todo, também é de um aperto, né? A inflação ainda não aliviou tanto, a gente não tem uma perspectiva de crescimento do PIB forte. Então, respondendo a sua pergunta, acho que tem espaço para estancar um pouco essa queda, eventualmente voltar a recuperar, mas não deve ser uma recuperação para os níveis de que a gente viu no ano passado, tá? Acho que com bastante moderação aí eu apostaria numa elevação da carne no atacado. Nesse momento é o contrário que a gente está vendo, né, César? Carne no atacado pressionada. Você estava me falando que é um dos menores valores praticados para o boi casado, para a carcaça casada, desde novembro de 21, é isso? Em novembro de 21, isso é os R$ 19, né? Ontem foi 18,70, isso voltou para os preços que a gente tinha de novembro de 2021. Então, grande parte disso é função do dianteiro, que vem caindo há muitos meses, mas não parou, né? Ele está literalmente ladeira abaixo. E o traseiro também voltou a cair recentemente, embora o traseiro ele ainda está mais caro do que estava no final do ano passado. O traseiro ele não está tão fora do equilíbrio, não. Acho que é mais a pressão no dianteiro e que tem a ver com fêmeas, né, e tem a ver mais com o mercado interno e tem a ver com a época do ano, né, passou o período aí festivo, churrascos, a gente tem o traseiro volta a cair, e é o que aconteceu. Então, quando a gente soma os dois, tem a carcaça casada com um desenho bem feio, né, você está caindo muito. Então, aqui, bom só para o consumidor, tá, que também não viu toda essa queda ainda, mas gradualmente vai ver, tá, acho que está chegando sim, um preço mais baixo na ponta, e deve continuar, tá? Porque o atacado não parou de cair, né? Então essa transmissão acontece. Essa queda do boi casado, então, está sendo puxada pelos cortes de dianteiro. Agora, quando a gente só faz esse recorte do dianteiro, César, como é que estão os preços e qual que é a comparação que dá para fazer aí? Aí é pior, Alex. Aí é o menor, né? Pensando na média de janeiro, 15,40.
é o menor desde dezembro de 20. Então, o dianteiro ele já vem caindo há muitos meses, né? Desde o ano passado, está literalmente bem pressionado, e é o menor desde 2020. Então, note que com a carne muito mais baixa, você também não tem resultado, o spread é bem pequeno, tá? Ele é 0,9 nos meus cálculos aqui, o spread 0,7% no mercado interno, sem considerar subprodutos. Então, a gente começou a ver esse spread melhorar ali para os 3%, 4% ano passado, né? Na hora que o boi começou a ceder mais fortemente no segundo semestre, e a carne ainda estava meio firme. E agora ela devolveu muito e apertou de novo. Então, a carne tá com uma pressão forte aí de queda, e que isso, claro, que bate no boi também, né? Diminui muito o ímpeto de melhorar os preços aí da indústria, né? Essa época é complicada mesmo, porque você tem oferta crescente um mercado mais fraco de consumidor. É. Bom, então temos aí cenários que indicam um mercado frouxo ainda, então, César. Eu acho que sim, Alex, né? Não dá para esperar muita coisa com a oferta crescendo e com a carne despencando, né? O que poderia eventualmente ajudar isso seria uma tração no consumo, que pode vir se essa queda que já ocorreu no atacado chegar de fato no consumidor final, e aí uma coisa compensa a outra, né? Acho que alivia um pouco essa. Mas, novamente, né, na virada de mês agora a gente deve ver um respiro, mas eu destacaria aqui, né, a atenção com o mercado futuro, né? Houve uma reação aí que conversou com as expectativas em relação à abertura de plantas. Não houve nenhuma mudança estrutural no mercado físico. Então, os preços hoje, para maio, eles são praticamente os mesmos, um pouquinho até maior do que hoje. Ô César, Então, mas isso você acha que essa mudança vem com a retomada da China agora? Estamos terminando o feriado chinês agora, né? Será que a China volta com tudo? Qual que é a expectativa de vocês aí no Itaú BBA? Olha, a gente acha que ela volta para as compras normalmente, mas não o suficiente para voltar Mexer com o elevando mercado, né? preços. Minha preocupação aqui maior é o preço. O volume a gente entende que vai ser bom, né? A gente tem visto crescimento e a perspectiva é positiva, não só para lá, mas também para os Estados Unidos. Vão ter um ciclo de oferta menor esse ano. Mas o preço é a questão, Alex. Tá baixo, né? Tá caindo. $4.800 é um preço apertado para fazer frente a esse boi aí de 290. Então, é um cenário, acho que, um tanto desafiador aí, tá, para o produtor. Principalmente para os confinadores, né, que estão com as margens muito espremidas aí. A pecuária pasto, eu acho que ela vai bem, né, faz sentido demais a reposição hoje, comprar bezerro nesses níveis, é hora de, lá na frente vai ter lá na frente, né, uma nova alta do bezerro, então faz sentido aproveitar o momento que ele tá baixo, mas o cenário do boi não é confortável de jeito nenhum com o mercado interno com uma perspectiva fraca e a oferta maior, né? Acho que a grande questão esse ano é a gente lidar com esse aumento dos descartes de fêmeas, né? Que precisamos ter demanda para alocar tudo isso, né? Então, tomara que a queda que já ocorreu no atacado chegue no consumidor e dê uma tração ali para poder absorver melhor sem o mercado continuar caindo, né, da carne. Então, Pois é. estou um pouco surpreso com o tanto que já caiu. E até porque esse mercado de fêmeas não é o perfil da exportação também, né, César? Exatamente. A exportação, ela majoritariamente tem até fêmeas, sim, mas fêmeas precoces, né, É, jovens, animal terminado até 30 meses, majoritariamente em confinamento, né? Então, é bem o que não tem estímulo hoje. Então, alguma coisa vai acontecer. E se de fato a exportação continuar, os preços não caírem mais e ela continuar boa em quantidade, aí lá na frente a indústria vai ter que pagar um pouquinho mais por esse animal, porque ele vai estar mais difícil de encontrar, né? Não tem é. estímulo hoje. Normalmente as coisas aqui, né, as margens de confinamento, os spreads, eles mudam muito rapidamente, né, Alex? Eventualmente vem mais uma nova notícia aí na exportação, o mercado futuro pode andar um pouco mais e dar margem. Então aqui é bem curto prazismo mesmo, né? Tem leituras aqui que nós estamos falando de um olhar para o ano, mais ofertado,
perspectiva mais difícil para elevar preço de carne, mas você tem também as dinâmicas do dia a dia que alguma coisa tem que acontecer, né? Não conversa o cenário de exportação boa sem estímulo no confinamento, tá? Alguma coisa tem que acontecer aí. Pois é, nem que seja a questão do custo de produção, como você bem colocou. Daí é o produtor, o pecuarista, brigando para pagar menos pelo Boi animal, né? magro. Boi magro. É. Exatamente. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Bela análise você trouxe aqui pra gente. Cenários possíveis aí, algumas atenções a serem prestadas aí, principalmente daqui para frente em relação às demandas. A oferta a gente já sabe que tende a aumentar, nesse momento controlada, pode ser controlada por conta de pasto, mas vai chegar uma hora que ela vai aparecer, não tem jeito. Então, precisa ter demanda, e como que essa demanda vai vir, a gente precisa entender ainda. Obrigado, meu amigo, muito obrigado pela sua participação, volte sempre. Foi um prazer, meu amigo. Abraço, até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí César de Castro Alves e Itaú BBA aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Cenários complicados, complexos, mas com informações importantes que podem ajudar na sua tomada de decisão. Deixa eu mostrar para vocês como está o mercado futuro nesse momento. Lá na B3, um dia de alta. Por enquanto, janeiro está trabalhando a 288,20, subindo 0,59%. Janeiro já está praticamente descartado. Fevereiro, R$ 294,25, alta de 0,15%. Março, R$ 294,55, subindo 0,31%. E o abril, R$ 290,95, com queda de 0,19%. Indicador CPEA fechou ontem um pouquinho acima dos R$ 290, com alta de 1,88%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.